Capítulo 7. Crendices e devaneios. Em 1992 Steve Martin estrelou uma comédia intitulada Leap of Faith, O Pulo da Fé. A versão brasileira não poderia ter um título melhor, Fé demais não cheira bem, intraduzível para o inglês. Eles mostraram de maneira bem-humorada a tragédia de pregadores charlatães que brincam com a fé do povo. Interessante que o enredo termina com um desfecho surpreendente e até sério, uma demonstração real de fé que mexe com os brios do falso pregador. É um filme velho, mas que vale a pena assistir. O charlatão e o crédulo, eis uma mistura perigosa que resulta em muitos estragos sociais, especialmente para as religiões. Apesar do intercâmbio popular, crente e crédulo não são a mesma coisa. Machado de Assis os diferenciou muito bem ao descrever Rubião, personagem do romance Quincas Borba, como um sujeito mais crédulo que crente. Até as raízes etimológicas são distintas. Crente vem do latim credente, que significa aquele que crê, confia, a partir de uma evidência racional. Já o adjetivo crédulo vem do latim credulo e se refere ao ingênuo que crê facilmente em qualquer coisa. Não pense que charlatanismo e crendice são privilégios apenas do mundo religioso. A sociedade como um todo está repleta de abusos e crendice na política, nas ideologias, na mídia, no marketing e também na academia. Nem mesmo cientistas especializados estão imunes à possibilidade de um devaneio particular. Veja o caso do físico René Prosper Blondlot, conforme aparece no The Skeptics Dictionary Dicionário dos Céticos, editado por Robert Todd Carroll. Sua amarga experiência ocorreu no início do século XX, em plena era das grandes descobertas relativas ao átomo. Na ocasião, respeitados cientistas pesquisavam as características ocultas da matéria, e a descoberta dos raios X havia sido uma delas. Blondlot, que vivia na França, anunciou num congresso em 1903 que, enquanto tentava polarizar os raios X, acabou descobrindo um outro raio que emanava de qualquer tipo de material, exceto madeira recém-cortada e metais manipulados. Esse raio era invisível e só poderia ser detectado em forma de espectro, quando irradiado em direção a uma amostra de sulfito de cálcio. Ao receber a radiação, esse composto químico emanava um leve brilho percebido através de um complicado aparelho de detecção inventado pelo próprio Blondlot. Sua descoberta foi batizada de raios N e causou um tremendo furor no meio científico. Curiosamente, alguns físicos confirmaram a existência do tal raio em seu laboratório de pesquisa. Outros, por sua vez, buscavam meios de construir novos aparelhos capazes de detectar o suposto brilho. Por fim, a revista Nature enviou o especialista Robert W. Wood, da Universidade Johns Hopkins, para acompanhar o experimento ao lado de Blondlot. Wood suspeitava que os raios N eram uma ilusão, então usou um truque simples para enganar o colega. Sem que ninguém percebesse, ele retirou do aparelho o prisma que possibilitaria ver qualquer luz que emanasse da substância. Sem essa peça a máquina não poderia funcionar. O resultado foi assustador. Mesmo sem o prisma, Blondlot continuava vendo o brilho da amostra. Um brilho que não existia. Pior, o assistente de Blondlot também afirmava estar vendo o brilho. Na mudança de uma experiência para outra, pois o processo era repetido várias vezes, Wood recolocou o prisma e pediu ao avaliador para avaliar. Esse, contudo, pensou que Wood estaria tirando a peça, quando na verdade estava recolocando. Resultado: mesmo com o prisma de volta à máquina, tanto o assistente quanto Blondlot afirmavam não estar vendo mais o espectro. Um claro sinal de alucinação coletiva. Quando o truque veio à tona, o cientista francês entrou em depressão, ficou louco e acabou morrendo atormentado pelo amargo incidente. E os outros que também disseram ter visto os tais raios N? A conclusão dos especialistas é que neste caso não se trata de má-fé ou desonestidade científica. Aqueles acadêmicos foram vitimados por uma autossugestão que os levou a ver mais que havia. Às vezes a vontade de se chegar a um determinado resultado é tão grande que o pesquisador é levado a ver coisas que na verdade não estão ali. Devemos tomar muito cuidado com isso, pois genialidade e acúmulo de estudos não constituem um salvo-conduto contra equívocos e neuroses. Pelo contrário, podem até contribuir com a demência em alguns casos. A história está repleta de homens e mulheres talentosos que passaram a vida trafegando por um vértice em que loucura e genialidade pareciam caminhar de mãos dadas. Veja os exemplos de Di Cavalcanti, Van Gogh, Nietzsche, apenas para citar alguns. Se me permite uma dica, mais do que uma vida de clausura numa biblioteca entupida de livros e computadores plugados na internet, o segredo da clareza mental está nos remédios da natureza, alimentação e descanso equilibrados, abstinência de drogas lícitas e ilícitas,
exercícios físicos regulares, ar puro e, principalmente, paz de espírito. Mesmo casos mais graves, que demandem a ação de um especialista, podem ser amenizados ou até curados pela aquisição de hábitos saudáveis. Já diziam os latinos, mens sana corpore sano, a mente estará sadia se o corpo estiver sadio e vice-versa. Fideísmo religioso. A manipulação religiosa da fé é algo que me irrita profundamente. Conheço pessoas sinceras que nutrem reservas quanto à crença espiritual por causa da má conduta de um religioso ou devido a uma propaganda enganosa feita por um charlatão em nome de Deus. Não sou perfeito e confesso meu receio diante de pessoas certinhas demais. Contudo, tenho constantemente a preocupação de não ser um obstáculo entre Deus e um não religioso sincero de coração. Afinal de contas, a vida dos religiosos pode ser a única Bíblia que muitos estão lendo fora das igrejas, e acredito que alguns se tornem ateus, simplesmente porque não puderam aceitar a caricatura de Deus que foi rascunhada para eles. Não é por menos que a filosofia da morte de Deus, expressa por Nietzsche, termina com um louco gritando pelos becos de um mercado: Deus morreu. Nós o matamos. Todos nós somos seus assassinos, e o que são estas igrejas senão túmulos e sepulturas de Deus? O sentido expresso por Nietzsche parece ser o de que a religião criou a ideia de Deus e a própria religião contribuiu para o demolir. Pense num curandeiro dizendo que as pessoas precisam ter fé inquestionável para serem curadas por seu intermédio. Ele pode até ter uma Bíblia na mão e gritar o nome de Jesus, que isso jamais será fé. Trata-se, na verdade, de um fideísmo. Você já ouviu falar nesta palavra? Fideísmo é o sentimento do crédulo, é uma fé cega que ignora ou minimiza o papel da razão para se chegar à verdade suprema. Não há demanda alguma por evidências, o fideísta acredita por acreditar. É como um místico apostando suas cartas num amuleto. Ele realmente acredita, sem fundamento algum, que o colar de ossos colocado no pescoço livrará seu corpo das doenças e das flechas do inimigo. Para o charlatão, não poderia haver situação mais confortável, pois, caso alguém não seja curado, e muitos certamente não o serão, ele pode simplesmente dizer que o milagre deixou de ocorrer, não porque ele mesmo fosse um impostor, mas porque faltou fé da parte daquele que buscava a cura. O antigo historiador Heródoto nos conta que no século V a.C., Creso, rei da Lídia, fora ameaçado por Ciro II, rei da Pérsia, que acampou com seus soldados na margem leste do rio Alis. Na dúvida se deveria enfrentar o inimigo ou permanecer seguro na cidadela de Sardes, Creso consultou uma pitonisa, ou seja, uma vidente, do oráculo de Delfos. Envolta pelos vapores que emanavam do chão, a resposta da médium foi: se cruzares com teu exército o rio Ares, destruirás um grande reino. Animado pela mensagem que cria vir direto do deus Apolo, Creso saiu em combate e foi vergonhosamente derrotado. Quando cobrou do oráculo uma explicação pelo acontecido, a vidente justificou que a profecia se cumpriu de fato. O grande reino a ser destruído era o dele e não o de Ciro II. Esse era um homem de muita fé, pena que fé na pessoa errada. O absurdo da fé. Uma frase latina, erroneamente atribuída a Tertuliano, pode ser mencionada como a bandeira do fideísmo: credo que absurdum est, creio porque é absurdo. Os fideístas apelam demais para o sentimentalismo em detrimento da razão. A ideia é: Deus disse, eu creio, e isso é suficiente. O problema é que eu posso tomar esse mesmo raciocínio para acreditar em absurdos. Não creio que a razão possa substituir a fé ou ter prioridade em relação a ela, mas também não vejo como poderia compreender e aceitar as proposições da fé, especialmente aquelas reveladas por Deus, senão através do exercício das habilidades racionais. O fideísta crê para crer mais ainda, é um círculo vicioso. Eu, pelo contrário, prefiro crer a fim de entender, credo de intelligam. Deus seria um tirano se nos obrigasse a crer 100% no vácuo, sem um mínimo de evidências que nos fizesse reconhecer que a voz que ouvimos é realmente dele, e não de nossa imaginação doentia. Certa vez, ao dar uma entrevista num programa de talk show, falei sobre o fideísmo e o entrevistador, que era Jô Soares, perguntou-me se a fé em Jesus demonstrada pelo centurião romano não seria uma espécie de fideísmo. Ele estava se referindo ao episódio descrito em Mateus 8, 5-13, em que um chefe do exército imperial pede a Cristo que cure seu servo à distância, sem a necessidade de ir à sua casa. Jesus disse que o servo já estava curado e ele saiu crendo nisso, mesmo sem evidência alguma. Seria, portanto, este episódio um exemplo de fideísmo em Jesus? Provocou o apresentador. O que Jô Soares não havia levado em conta, e eu mostrei isso em minha resposta, é que o centurião tinha sim muitas evidências de Jesus.
Ele morava nas vizinhanças de Cafarnaum e certamente já tinha visto muitos milagres realizados pelo Nazareno. Na versão de Lucas, que difere um pouco da de Mateus, é dito que ele tinha ouvido falar de Cristo e, por isso, pediu aos judeus mais velhos que levassem seu pedido ao mestre. Ele jamais faria isso se não soubesse a quem estava recorrendo. Era, portanto, uma fé legítima que se baseava numa evidência, o comportamento exemplar de Jesus somado ao testemunho que outros deram dele. Há somente uma situação em que devemos crer sem questionar, quando já conhecemos suficientemente os atributos daquele que está nos dizendo alguma coisa. Veja se não é assim na sua vida, quando você conhece a autoridade de uma pessoa e a competência com a qual ela age em sua especialidade, você faz exatamente o que ela manda mesmo que não entenda o porquê da ordem ou tudo pareça um grande absurdo. Imagine que você esteja num prédio em chamas e um bombeiro apareça para salvá-lo. Ele dirá, se quiser ser salvo, faça exatamente o que eu digo. Você será um tolo se não obedecer imediatamente. Todos temos evidências de que um bombeiro sabe o que está fazendo. Ele, então, quebra a janela e manda você saltar de uma altura de quase 20 metros. Na verdade, há um colchão de ar lá embaixo, mas você não sabe disso e não há tempo para muitas explicações. Mesmo com medo e sem entender, se for inteligente, você pula. O bombeiro sabe o que está dizendo, não compensa parar para questioná-lo. É esse tipo de confiança que Deus pede em algumas situações específicas da vida. Veja, porém, que ele primeiro dá evidências de quem é para depois pedir que creiamos irrestritamente em sua pessoa. Mais à frente falaremos sobre essas evidências. Por ora, basta saber que, segundo a perspectiva bíblica, é somente depois que o relacionamento de confiança está plenamente criado, que Deus dá ordens explícitas que espera sejam cumpridas inquestionavelmente para o bem daquele que crê. E não se esqueça, essa situação de obedecer sem questionar é o passo número 2 da aproximação de Deus. Voltando ao exemplo do incêndio, eu jamais obedeceria a um estranho no meio das chamas se não tivesse uma informação mínima de quem ele era e qual a sua capacidade real de me tirar dali. O desespero pode levá-lo a seguir até mesmo um louco se o incêndio for num hospício cheio de gente achando que é Nero. Uma fé racional, no entanto, ajuda a saber quem, de fato, deverá merecer minha confiança naquela multidão de vozes pedindo e oferecendo socorro. Perguntar não ofende. É no mínimo interessante que, de acordo com a Bíblia, Deus tem escolhido exatamente os judeus para trazer o Messias ao mundo. Sabe por que digo isso? Porque, talvez mais do que os gregos, esse foi o povo mais questionador que havia na face da terra. Até hoje os judeus questionam tudo. São especialistas na arte de fazer perguntas. Lembro-me de um israelense que conheci em Jerusalém tentando conceituar o seu próprio povo para mim. Segundo ele, depois de conversar e vender, o que todo judeu mais gosta de fazer é perguntar coisas. Tire as fórmulas interrogativas e ele não saberá o que dizer. Tanto é, prosseguiu ele numa típica piada judaica, que certa vez perguntaram a um rabino, por que vocês, judeus, sempre respondem a uma pergunta com outra pergunta? Ao que ele prontamente respondeu, há algum mal nisso? Como bom judeu que era, Jesus de Nazaré se limitou em vários encontros a fazer perguntas. Ele evitava fórmulas prontas que trocassem a reflexão pessoal pela repetição sem sentido de um dogma ou conceito. Houve uma vez que ele até repreendeu seus patrícios por ficarem repetindo frases decoradas em orações públicas, sem ao menos lembrar o sentido do que estavam dizendo. Mateus 6, 7 e 8. Se Sócrates, o pai dos questionamentos maêuticos, morreu afirmando que devia um galo para Asclépio, Jesus, que não teve esse título, foi o exemplo maior de alguém que não temeu fazer perguntas até o fim. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46, foram quase suas últimas palavras. O interessante é que, desta vez, não houve nenhuma resposta audível do céu e, mesmo assim, segundo a narrativa do Evangelho, ele se entregou nas mãos de Deus. Jesus realmente conhecia o Pai, por isso confiava nele mesmo diante do terrível silêncio. Quanto à legitimidade histórica destes episódios envolvendo Jesus e seu ministério, discutiremos em outro momento. Um passo de cada vez. Por ora, a menção destas passagens bíblicas nos serve apenas para reforçar a tese de que a fé tem espaço para o questionamento saudável. A meu ver, melhor do que a nomenclatura do Homo sapiens popularizada por Karl Linnaeus em 1735, seria mais apropriada a bem-humorada sugestão de Varro, Cícero, Quintiliano e outros autores antigos que chamavam o ser humano de Homo curiosus, e curiosidade é nossa marca registrada. Levante a mão quem nunca se machucou na infância como resultado da curiosidade em fazer algo que disseram ser proibido.
De um dedo na tomada a uma queimadura por brincar com fósforos, todos temos cicatrizes de uma infância cheia de curiosidades, buscas e questionamentos. Aquele que não tem dúvidas seja o primeiro a lançar a pedra. Melhor do que ter todas as respostas, dizia o cartunista do The New Yorker James Turber, é estar entre aqueles que formularam as perguntas. Realmente, desde Einstein acredita-se que saber formular bem um problema, isto é, fazer uma pergunta bem bolada, é algo talvez mais importante que encontrar as soluções, pois, sem essa formulação clara e objetiva, as respostas ficariam vagas e não serviriam para nada. Foram, portanto, as perguntas que ajudaram a impulsionar a história, pois, para que os homens fossem atrás das soluções, alguém teve de perceber um problema e sistematizá-lo para os demais. Portanto, questione à vontade. Não há lei que proíba isso. Mas cuidado para não cair no devaneio. Um erro de dosagem pode ser a diferença entre um remédio e um veneno. Questionar na medida certa. Questionar é preciso, mas formular bem as perguntas é uma arte. Procuro sempre dizer a meus alunos que, ao formularem uma pergunta, eles devem saber com exatidão o tipo de resposta que estão procurando e que sejam perguntas respondíveis dentre os padrões do bom senso. Perguntas feitas simplesmente por amor ao questionamento têm o seu valor na retórica, mas aqui não levam a nada. Seriam como um adolescente que se beija no espelho e diz para todo mundo que está namorando a menina mais linda do bairro. As indagações humanas não podem ser um fim em si mesmas, caso contrário terminam levando à especulação. É como ficar procurando a terceira margem de um rio ou discutir quantos anjos caberiam na ponta de um alfinete. Você certamente conhece a parábola atribuída a Voltaire e aplicada a teólogos e metafísicos, mas que, no fundo, serve para qualquer indivíduo. Há questionadores que são como um homem cego num quarto escuro procurando um gato preto que não existe. E o que é pior, tem gente que jura ter encontrado o gato. Não obstante a advertência que vem desta parábola, preciso dizer que é muito limitado o método de acreditar apenas naquilo que se viu. Este seria o extremo oposto do fideísmo, e extremismo será sempre um lado da verdade que ficou louco. Foi-se a época em que era academicamente chique declarar-se um convicto São Tomé que tinha de ver para crer. Ora, eu até hoje não vi pessoalmente o DNA, a não ser em desenhos feitos em livros, e nem por isso duvido que ele exista. Antes que algum biólogo me mande fotos pela internet, para compensar minha limitação nesta área, quero lembrar que existem coisas reais que nem mesmo os especialistas conseguiram ver. Peça a um físico para lhe mostrar uma foto original, sem nenhum efeito de computador, que permita a ambos verem o Big Bang ou a matéria escura. Eles sabem que ambos existem, mas ninguém jamais os contemplou de fato, viram apenas evidências que apontam para sua existência, como a observação em 2006 de um choque galáctico registrado pelo telescópio de raios-x Chandra da NASA que sugeriria a realidade da matéria escura. Trata-se de uma evidência, não de uma certeza absoluta baseada em testemunho ocular direto. Mesmo assim, a grande maioria dos físicos acredita que essa substância misteriosa e invisível compreende cerca de 95% de toda a matéria que compõe o universo. Situações como estas me fazem concluir que em muitos rincões da ciência e da racionalidade o correto é crer para ver, e não o contrário. Eu sei que o método científico normalmente exige repetições que garantam a melhor explicação para um evento, isto é, para aquele algo que ninguém consegue ver, como a força gravitacional. Isso não seria necessariamente crer para ver, pois, segundo eles diriam, é muito mais do que somente crer. Contudo, há proposições legitimamente científicas que por natureza, complexidade e tamanho fogem desse ideal de um ambiente controlado. Sendo assim, por que então eu deveria mudar a ordem dos fatores em relação a Deus? Afinal, se ele existe mesmo deve ser muito maior e mais complexo que a matéria escura. Logo, não o verei diretamente, mas observarei evidências que apontam para sua realidade criadora. Qualquer ente mensurável ou menor do que o universo não é grande o bastante para que eu possa absolutamente chamá-lo de Deus. Por maior que ele seja, não passaria de mais um pontinho no universo. O Sol, por exemplo, é esplendoroso e já foi diversas vezes cultuado no passado. Ainda assim, é apenas uma fagulha cósmica, pequena demais para ser objeto de minha adoração. Já um suposto Deus criador de todas as coisas, inclusive da matéria escura, este sim estaria acima da minha capacidade de verificação direta. É maior do que tudo e não estou seguro de que haja um espaço que possa cabalmente contê-lo. Longe de ser uma visão pessimista e apofática, essa demanda mental pela imensidade divina abre, paradoxalmente, um enorme espaço para conhecê-lo. Como disse o rabino Abraham Eshel,
estamos mais perto de Deus quando fazemos perguntas do que quando pensamos que temos as respostas. Funciona assim o raciocínio. Conquanto eu não possa verificar laboratorialmente a Deus, devido à minha limitação e à grandeza que suponho que ele possua, posso legitimamente fazer perguntas sobre ele. Assim, caso ele exista, não é inverossímil a chance de que ele mesmo responda de uma forma inteligível à minha mente finita. Mesmo que para isso ele tenha de se adequar à minha linguagem e compreensão. Ouse saber. A palavra de ordem kantiana sapere aude. Ouse saber é muitas vezes aplicada para sustentar um raciocínio individualista que praticamente nega o testemunho de outrem, especialmente daqueles que viveram antes de nós. É a falácia do argumentum ad novitatem ou apelo à novidade. Ela consiste em afirmar que algo é melhor ou mais correto apenas porque é novo ou mais novo. Assim, um escritor cristão como Paulo jamais poderia ser equiparado à grandeza de um Sartre. Afinal, pobre Paulo, ele acreditava que Jesus ressuscitou e era o próprio Filho de Deus. Não podemos esperar muito de alguém que vivia numa época de fábulas, anterior às descobertas da modernidade. Nós, não. Somos herdeiros do racionalismo iluminista, há tempos superamos a ideia do milagre, do mito, do sobrenatural. Sartre é definitivamente melhor. Ora, não esqueçamos o alerta do próprio Kant para que pensadores modernos jamais ignorassem os limites da razão humana. A modernidade vive se esquecendo deste conselho. É claro que Kant, a meu ver, exagerou um pouco na dosagem de sua reflexão, mas ela tem um elemento de validade em sua advertência. Na época em que ele viveu, a atitude crítica era um fenômeno dominante na Europa. A pessoa crítica ou racional seria aquela com capacidade de pensar apenas por si sem aceitar totalmente o que os outros tivessem como dogmas. Veja, não é uma questão de avaliar o dogma, e sim de rejeitá-lo a priori. Então, por ter sido ainda mais crítico que seus contemporâneos, Kant questionou até mesmo a definição de sua época como o apogeu da razão e sistematizou o que ele chamava de os limites da razão humana. Para ele, a razão tende a ultrapassar os limites da experiência, fazendo afirmações baseadas apenas em conceitos, por si mesmos, insuficientes para qualquer declaração objetiva. Como disse, acho que Kant exagerou, mas tomo parte de suas observações e as aplico tanto na esfera individual quanto coletiva. O infinito não cabe em minha mente, todas as minhas experiências são apenas recortes pessoais da realidade, e não a totalidade do que existe. Mesmo no que diz respeito ao conhecimento acumulado pela humanidade, devemos admitir que nenhum de nós pode ser especialista em tudo para obter conhecimento direto de todas as áreas do saber. Precisamos da mediação de outros, inclusive daqueles que nos antecederam. Eu, particularmente, que não entendo nada sobre física, preciso ter fé no testemunho dos astrônomos para acreditar naquela tal matéria escura que me disseram existir. Se negasse tudo o que não vejo por mim mesmo, tudo o que não entendo com a minha razão autônoma, eu jamais aceitaria o que está escrito nos livros de Einstein ou Stephen Hawking. É claro que há coisas mais simples que posso verificar por mim mesmo. Não preciso de Newton para perceber a lei da gravidade. Um tombo é o suficiente para me lembrar de que ela existe. Contudo, a teoria da relatividade é mais complexa, preciso aceitar pela fé o que Einstein escreveu, pois não consigo compreender sequer o beabá da questão. Aliás, não somente eu, mas 99% da raça humana. Dizem que certa vez um repórter perguntou a Arthur Eddington, um dos maiores especialistas em relatividade física da década de 1920, se era verdade que no mundo só havia 3 pessoas que compreendiam bem a teoria de Einstein. Depois de uma longa pausa, ele respondeu, eu estava tentando descobrir quem seria essa terceira pessoa. Agora imagine alguém que se diz inteligente negando a teoria da relatividade sob a égide de que o que sabemos dela foi escrito por homens. Seria ridículo, não é mesmo? O que dizer então de pessoas que negam a priori a Bíblia, sob a alegação de que ela é um livro escrito por homens? Antes que eu seja apedrejado por comparar escritores bíblicos à genialidade de Einstein, deixe-me dizer que embora houvesse gente simples dentre seus autores, também havia muitos intelectuais naquele time. Paulo, que já mencionamos anteriormente, não ficava devendo nada para Sócrates, e os tratados de Moisés chegam em alguns pontos a ser superiores ao Código de Hammurabi e às jurisprudências de Cícero. Tudo, portanto, pode ser resumido a uma disposição mental de abrir ou não a possibilidade de ouvir o outro lado da história. Algumas vezes a história acaba tendo 3 lados, o meu, o do outro e a verdade. Seria possível ouvir a Deus nessa multidão de vozes e teorias?